Ezequiel 47, versos de 1 ao 5, vamos ler. Depois disto, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas, desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artérios. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Para quem nunca leu o profeta Ezequiel, parece um pouco estranho uma leitura dessas, mas você vai entender no decorrer da mensagem. Vamos orar. Querido Pai Celestial, no santo nome de Jesus, abrimos nossos ouvidos e coração e mente para a Tua palavra nesta noite, te louvando, Senhor, primeiro pela vida de todos que estão presentes, te agradecendo pelas crianças, jovens e adultos que aqui se encontram, e que a Tua palavra possa ir beneficiando, tocando e ajudando muitas outras pessoas, em muitos outros lugares onde esta mensagem deverá chegar. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar, vamos ouvir a palavra de Deus. Em primeiro lugar, vamos ver quem é o profeta que escreveu um livro e faz parte da Bíblia. Chamamos então o livro do profeta Ezequiel. Ezequiel era sacerdote e também profeta. Ele viveu no tempo em que a sua nação foi levada para um cativeiro na Babilônia. Ezequiel viveu grande parte da sua vida e todo o ministério dele e as visões que ele teve, estando com o seu povo cativo no país da Babilônia. Foi lá naquele lugar estranho, longe de templos, longe dos cultos, longe de todas as estruturas religiosas que eram tão comuns para os judeus. Foi exatamente nesse país pagão que Deus escolheu dar a Ezequiel as grandes visões que ele registra no seu livro. Comparado a Ezequiel, nós temos poucos livros da Bíblia no mesmo nível de revelações e de espiritualidade de Ezequiel. Principalmente no sentido de revelações, visões. Nós só temos o livro de Daniel, que equipara Ezequiel, e o Apocalipse. Os outros livros são bíblicos, são de Deus, mensagem de Deus, mas são doutrinários, são históricos. Ezequiel, Daniel e Apocalipse são essencialmente livros de grandes visões. Teve outros profetas que tiveram visões, como Zacarias, teve muitas visões, mas não nesse nível celestial e profundo de Ezequiel. Então, daí você pode ver a importância do que nós vamos vendo em Ezequiel. O livro de Ezequiel, hoje, no formato que nós temos, possui 48 capítulos. Eu li no 47, li no penúltimo capítulo. Os 48 capítulos de Ezequiel podem ser divididos em 3 grupos. O primeiro grupo são as visões que Deus deu para Ezequiel, visões e profecias, antes da destruição de Jerusalém e do templo. A segunda parte, e vai até o capítulo 24, do 1 ao 24. A segunda parte, Deus dirige Ezequiel para falar com as nações vizinhas ao entorno de Israel, muitas nações, e esta parte vai do capítulo 25 ao 32.
E do capítulo 33 ao 48, nós temos visões da futura restauração de Israel, porque Israel estava destruído nesse tempo. Então ele recebe visões da futura restauração de Israel, o retorno da glória de Deus, do Senhor, e por fim, Ezequiel fala das águas saradoras. Depois das águas saradoras, o último capítulo, Ezequiel fala da restauração do sacerdócio levítico no milênio, quando Deus será cultuado pelos judeus como na antiguidade. Nós vamos destacar então aqui a penúltima visão de Ezequiel, das águas saradoras. Ela se cumprirá de forma literal, essa visão, no milênio, no reinado de 1000 anos que Cristo vai estabelecer na terra. Porém, ela tem um sentido profético, simbólico, que é válido para os nossos dias, para os dias da igreja na terra. Primeira pergunta, eu quero dividir o assunto em uma pergunta inicialmente. O que o profeta viu de fato no capítulo 47? Então escute, Ezequiel viu que saíam umas águas do templo do Senhor em Jerusalém. No tempo em que Deus está mostrando para Ezequiel um tempo futuro, ele vê em Jerusalém um templo. O templo estava destruído, mas Ezequiel de repente está vendo um templo lá em Jerusalém. Isso mostra que o que foi no passado voltará a ser no futuro. Assim como Israel teve um templo glorioso, suntuoso no passado, da época de Salomão, Deus voltará a ter um templo em Israel, no centro, no coração da cidade de Jerusalém, que será dedicado novamente a Deus e que terá uma grande projeção de nível mundial nesse tempo. Ezequiel então é levado a esse templo, e o que ele vê é que debaixo do templo, dos alicerces do templo, Ezequiel vê que está saindo umas águas, está fluindo um pequeno ribeiro, e ele percebe então que essas águas, é interessante isso aqui, porque lá Jerusalém é uma das únicas cidades antigas, importantes inclusive da antiguidade, que não foi edificada à beira de um rio. Você fala, e o Jordão? O Jordão está longe de Jerusalém. O Jordão está a cerca de 25 quilômetros de Jerusalém. Um pouco mais, não mais, uns 30 quilômetros de Jerusalém. Jerusalém é uma das únicas cidades, quase toda a cidade foi edificada na beira de um rio. Mas não, Jerusalém faz parte então de uma exceção. Porém, no tempo de Ezequiel, da visão de Ezequiel, Jerusalém terá um rio. E olha que será um rio como nenhuma outra nação jamais teve. Se trata de um rio literal, e que também servirá de uma analogia, de uma metáfora, de um exemplo, de um tipo do poder vivificador de Deus, porque é um rio que nasce debaixo do templo que vai estar no coração de Jerusalém. E a visão então de Ezequiel continua, ele começa vendo que as águas estão saindo só do templo. Nos primeiros 6 versículos, o profeta descreve que essas águas começam a correr para o leste. Para entendermos o que estamos dizendo, essas águas estão correndo para a direção do Monte das Oliveiras, que fica lá do outro lado. No meio tem um vale. E Ezequiel observa que essas águas vão aumentando à medida que elas vão correndo, até o ponto dela se tornar um grande rio. Dos versos de 7 a 12, o profeta Ezequiel descreve o efeito milagroso dessas águas, porque elas correm em direção do deserto. Elas não estão correndo para um lugar de árvores,
de vegetações. Ela está correndo para o lado do deserto. O deserto, a região é muito desértica, e vai seguindo o deserto até chegar no Mar Morto. E as águas vão dirigir-se até o Mar Morto realmente. Esse rio vai ligar o Mar Morto. Há um fluxo então de águas que nasce dentro de Jerusalém. Além então do sentido literal, que haverá realmente esse rio em Jerusalém, Ezequiel está nos chamando a pensar no aspecto profético, e que aponta para uma obra do Espírito Santo. Bom, mas vamos agora ver um pouco detalhes agora sobre o rio, que Ezequiel está vendo nascer lá dentro de Jerusalém. Ezequiel narra 3 aspectos, 3 pontos no decorrer da sua visão. Ele fala da origem do rio, depois ele descreve o curso do rio, por onde o rio vai passando, e por fim ele destaca a força do rio. Sobre a origem do rio, nós já sabemos que ele está nascendo dentro do templo, saindo por debaixo dos alicerces. Mas existe uma tradição judaica, inclusive escrita, chamada Talmud. São leis, comentários sobre a lei, costumes e tradições orais judaicas. Segundo o Talmud, eles creem que o rio de Ezequiel nascerá no lugar santíssimo. Que preste atenção, pense bem, o templo está lá, e o templo tinha aqueles compartimentos, átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Então esse templo que será reconstruído no futuro, e provavelmente não é para um futuro muito longo, mas bem próximo, ele terá todos os predicados, todos os requisitos do tabernáculo de Moisés, do templo de Salomão. Então os judeus antigos acreditavam que ele vai nascer no lugar santíssimo, que é o lugar da glória de Deus, onde Deus manifestava a sua glória em Israel em tempos passados. Os profetas Joel e Zacarias também falaram sobre este rio nas suas profecias. Por exemplo, Joel disse: e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e dos outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. Joel 3,18. Zacarias também profetizou: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Veja, a conotação aqui já é de purificação espiritual, não apenas de restauração física. Então por isso que esse rio tem realmente uma aplicação espiritual, é uma obra de Deus, é um agir de Deus em função de todos que buscarem a Deus. Zacarias também disse no capítulo 14: naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas até o mar ocidental. Veja que haverá 2 braços, por enquanto Ezequiel viu um, mas Zacarias acrescenta: haverá um segundo braço. O segundo braço vai para o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo é exatamente o mar que costeia a faixa de Gaza. Haverá então um rio que vai correr naquela direção. Isso mostra que a geografia de Israel vai mudar. Vai haver total alteração, porque não tem como de Jerusalém para chegar na faixa de Gaza ou noutra região do mar Mediterrâneo, tem montanhas. Então as águas não tem como subir morro. Então haverá mudanças na geografia da terra de Israel. Essa mudança, alguns acreditam que vai ser na vinda de Cristo em glória. Quando ele pisar no Monte das Oliveiras, vai haver uma mudança radical na geografia. Montes vão mudar de lugar. Onde hoje é monte, pode virar um vale aonde correrá águas.
Ninguém pode saber direito e não tem como fazer uma descrição exata, porque isso vai ser algo milagroso e surpreendente. Então a Bíblia diz que metade vai correr para o mar oriental, com certeza deve ser o Mar Morto, e a outra metade para o mar ocidental, que é o mar Mediterrâneo. No estio e no inverno sucederá isso, ou seja, não são águas que secam nos tempos de seca, não, são águas abundantes que correrá o ano inteiro. O profeta Ezequiel também notou que as águas saradoras nasciam dentro do templo, conforme também disse Joel disse: sairá uma fonte da casa do Senhor, e então ela vai criar proporções à medida que ela vai descendo, ela vai avolumando e se tornando um caudaloso rio. O salmista, Salmo 46, verso 4, diz o seguinte: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Profeticamente, este rio, então, ele aponta também para a obra de Jesus Cristo. Tudo o que aconteceu no Velho Testamento faz a gente caminhar para Jesus, para a cruz, para o Calvário, para a entrega de Cristo, a sua morte, para o seu derramar do sangue. Tudo nos faz caminhar para o Pentecoste. Tudo que está no Velho Testamento se cumpre em Jesus Cristo e no tempo da igreja, em nosso tempo. Profeticamente, então, o rio de Deus tem a ver com a declaração que Jesus Cristo fez. Muito tempo depois de Ezequiel, Jesus falou para a mulher samaritana: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Jesus falava da água comum, natural. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus está falando de uma experiência muito parecida com uma fonte de águas que jorra, borbulha, e essa experiência é espiritual, que só Ele promete, só Ele pode dar. E ainda Jesus, quando estava numa festa em Jerusalém, festa dos tabernáculos, no último dia daquela festa tinha uma cerimônia que envolvia o derramar de águas sobre o altar, em que os judeus lembravam de fontes milagrosas de Deus no deserto. E enquanto eles estavam ali, então o Senhor, o Senhor fez jorrar águas, e o profeta está dizendo, profetizando, que há uma conexão, há uma ligação entre o que Ezequiel estava vendo e o que Jesus iria fazer. Jesus, no dia daquela festa, no dia daquela cerimônia, levanta e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Agora entra mais um detalhe: a Bíblia está também fazendo parte. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre ou do seu interior. E isto disse ele, aí entra um quarto elemento, do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Aqui nós já sabemos então que o rio de Deus tem a ver com a obra de Cristo. Podemos até mesmo dizer que o rio de Deus tem origem em Jesus. O rio de Deus tem a ver com a nossa fé e confiança nas Sagradas Escrituras. E o rio de Deus é um tipo do Espírito Santo, que jorra, que opera, que faz maravilhas. Então a origem do rio é Deus por meio de Cristo. Cristo abre esta fonte. Cristo faz essa água correr com a sua entrega na cruz, com a sua morte. Vem o Espírito Santo e cumpre literalmente. Quando o Espírito Santo vem como águas transbordantes e lava e purifica e santifica o homem. Segundo, Ezequiel não falou só da origem, ele falou também do curso do rio. E ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul.
há um guia celestial conduzindo Ezequiel, e ele faz o profeta sair do templo pela porta do norte, contornando o templo no sentido horário, em direção ao oriente, porque a porta oriental estava fechada. Interessante essa porta oriental na profecia bíblica, é incrível. Foi por este portão, ou por esta porta, que a glória de Deus deixou o templo. Deus mostrou para Ezequiel, quando Israel começou a pecar, começou a desobedecer, e então Deus disse que ia julgar Israel com cativeiro. Mas antes disso, Deus mostrou para Ezequiel a glória dele saindo do templo, passando pelo portão oriental e indo em direção ao Monte das Oliveiras. Depois, mais tarde, Deus dá uma visão para Ezequiel, dizendo para Ezequiel que a sua glória ia retornar. E Deus mostra que a glória viria novamente da mesma direção, do Monte das Oliveiras, passaria pelo portão oriental e entraria no templo novamente. Ezequiel 43, verso 4 diz assim: e a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está do lado oriental. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: essa porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso estará fechada. Considerando que a porta oriental foi dedicada com exclusividade para a entrada e saída do Deus eterno, acredita-se que o Senhor Jesus Cristo entrará por esta porta por ocasião da sua segunda vinda. Aí você pergunta: mas como é que está essa porta hoje, pastor? Essa porta hoje está lacrada, fechada, desde 1541, quando o sultão otomano Solimão, chamado o Magnífico, dominou Jerusalém, tomou posse de Jerusalém. Ele, como era um homem conquistador e era um indivíduo muito inteligente, ele descobriu que havia uma profecia, segundo a tradição judaica, eles contam, que ele descobriu, isso não faz muito tempo, a época do descobrimento do Brasil. Ele descobriu que havia uma profecia dizendo que o Messias entraria por ali, o Deus de Israel entraria por ali. E ele entendeu que podia ser nos dias dele. E sabe o que ele fez? Ele mandou fechar a porta oriental com tijolos, levantou uma parede, tampou completamente, lacrou aquela porta. E para completar, ele sabia que o Messias seria profeta e sacerdote. E profeta e sacerdote não pode ter contato com mortos, com cadáveres. Sabe o que ele fez do lado de fora dos muros de Jerusalém, de frente à porta oriental? Fez um cemitério, está lá o cemitério hoje. Porque ele disse: com esse cemitério, com essa porta fechada, se o Messias chegar para me tomar Jerusalém, ele não vai entrar por aqui, vou dar um pouco de trabalho para ele. Então, está lá até hoje o cemitério e a porta lacrada. As fotos que você tem de Jerusalém vai mostrar sempre essa porta do Monte das Oliveiras, fotografando Jerusalém. A porta oriental está bem visível lá no alto, na muralha, e o cemitério do lado de fora, colado com o muro para o lado de fora. Olha, irmãos, cresce, é uma crença que acho que até eu tenho ela também, vou adotar. Cresce que quando Jesus vier na sua segunda vinda, a Bíblia diz que primeiro os seus pés vão pisar no Monte das Oliveiras, que está do lado da porta. E vai chegar a hora em que Jesus vai vir do Monte das Oliveiras para entrar em Jerusalém. Aí ele vai passar por essa porta. É claro que para Jesus isso não significa nada, ela está lacrada. Jesus pode desobstruí-la em poucos segundos, né? E alguém diz: mas e esse cemitério? Eu acredito que a ressurreição dos mortos vai começar por lá. Jesus começará mostrando seu poder ressuscitador exatamente por ali, daquele cemitério que está obstruindo a passagem dele por ali, porque a palavra de Deus diz que a glória do Senhor entrará por ali. Então, resumindo, o rio de Ezequiel está descendo
e vai passar aonde existe mortos, aonde existe esterilidade, onde existe deserto, onde existe morte, onde existe sequidão. O rio de Deus gosta de caminhar em direção a isso mesmo, porque o rio de Deus veio para restaurar os mortos, levantar os caídos, curar os enfermos, libertar os oprimidos. É onde não tem possibilidade nenhuma, é que o rio de Deus quer correr. Eu, graças a Deus que o rio de Deus correu lá em casa, entrou na minha casa, lá na casa de meu pai, em épocas passadas, e achou alguém que estava morto e reviveu, e fez ele viver, que sou eu. Graças a Deus que o rio de Deus está correndo para milhares de pessoas neste mundo. É o fluir de Deus. Você fala, pastor, onde eu vou achar este rio? Você já está muito perto dele. Só de ter vindo à casa do Senhor, o Senhor Jesus Cristo está aqui para fazer correr o rio, que restaura, que vivifica, que cura. E aí ele fala da força do rio para complementar. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Aqui agora o guia celestial vai conduzir o profeta em 4 estágios, em 4 percursos. O primeiro percurso, o rio ainda está com pouca água. São os primeiros 500 metros que corresponde às medidas de côvados. Quando ele diz que mediu 1000 côvados, um côvado corresponde a quase meio metro, mas vamos arredondar para ficar mais fácil. Então, medindo 1000 côvados é 500 metros. O guia celestial mediu 1000 côvados, 500 metros, e disse, vem comigo, Ezequiel. E tinha uma fita métrica na mão. Quando mediu aquela medida, Ezequiel olhou, as águas estavam cobrindo os seus pés, só isso. Olha, as coisas de Deus, o agir de Deus pode começar de uma forma muito simples, em que nem chama a sua atenção, mas possivelmente Deus pode começar a operar, tocar na sua vida, fazer um milagre no seu coração, mexer nas estruturas da sua alma, do seu homem interior, às vezes com essas águas que molham só o pé. O que significa águas que cobrem os meus pés? Significa que Deus começa a mudar a nossa maneira de viver, de andar, de existir. Deus começa a mudar o caminho do homem. Depois que você começa a vir na igreja, você já não vai na conversa de todo mundo. Alguém te chama, vamos participar ali de uma balada, de uma cervejada, de um jogo. Você fala, peraí, eu fui na igreja, ouvi umas palavras tão bonitas. Olha, eu não vou não, tá bom? Eu até estou pensando em ir no culto essa noite. Por que você está mudando? Porque as águas começaram a molhar os seus pés. Agora é claro, se nada ainda mudou na sua vida, preste atenção, veja por onde o rio está passando. Entenda que se a água estiver molhando os seus pés, você já não vai caminhar por todos os caminhos que você sempre caminhou. Sua vida vai começar a mudar. Segundo estágio, o ser celestial leva Ezequiel a mais 500 metros. E depois de 500 metros, as águas que molhavam só os pés, agora já estão molhando os joelhos. Olha o quanto que a água aumentou, ganhou volume. Molhar os joelhos já fala de uma vida de comunhão com Deus, já fala de oração, já fala de prostração. Aquele homem que agora começa a aprender a ajoelhar e chamar Jesus de Senhor, começa a chamar Deus de Pai, porque ele agora já não é aquele homem ignorante, em trevas, alheio às coisas de Deus. Não, ele já não sai mais de casa sem orar, ele já não planeja mais a vida dele sem pedir a Deus que guie, que oriente. Os seus joelhos estão agora sob as águas do rio de Deus. Terceira medida, ele diz que as águas estavam dando agora na sua cintura. Que maravilha! Um rio
cujas águas já estão dando pela cintura de uma pessoa, já são águas suficientes para mover muita coisa. O que significa água na cintura ou nos lombos, como diz a tradução? Lombos na conceituação judaica era o lugar, era o poder, onde estava o poder de gerar filhos. A capacidade do homem de gerar filhos, a virilidade, a força da vida. Então, quando as águas estiverem nos nossos lombos, significa que nós vamos começar a aprender a ganhar almas para Jesus, gerar filhos espirituais para o reino de Deus. Eu não sou mais um assistente, eu também sou um participante, eu também quero ganhar almas para Jesus. É aquela pessoa que depois de um tempo na igreja é tocada por Deus e começa a trazer os amigos e começa a ir em busca daquelas pessoas que ele quer que Deus transforme, que Deus mostre o caminho que ele agora já conhece e já anda nele. E por fim, o ser angelical vai com Ezequiel mais 500 metros, 2 quilômetros, e aí a Bíblia diz, Ezequiel diz, as águas agora eram profundas, tão profundas que eu não podia mais tomar pé, as águas me carregavam, as águas eram profundas, a palavra é esta. O que significa isso? Isso significa que você começou agora a aprender a andar no Espírito, a viver no Espírito, a ser guiado pelo Espírito, a ser conduzido pelo Espírito de Deus. Você já não é mais um homem natural, você é um homem espiritual. A sua vida agora é guiada por Deus. Ezequiel ficou ali em pé, observando a natureza da água. Ele observou o caminho, a força da água. E ele começou a ver a grande quantidade de peixes que se movimentavam na água limpa, saudável. Começou a ver as árvores ao longo da margem, todas floridas, produzindo frutos da estação. Tudo era esplendorosamente belo. Deus colocou o seu dedo naquele lugar e foi transformando ele completamente. Simbolicamente, essas águas falam da vivificação do Espírito Santo de Deus. Deus disse, derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44:3. A comparação entre a água e o Espírito Santo pode ser encontrada tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Podemos dizer, sem medo de errar, que a imersão de Ezequiel nas águas saradoras são comparadas ao crente cheio do Espírito Santo. As características de um homem cheio do Espírito Santo. Lá Ezequiel disse que o rio fazia as árvores crescerem e as árvores produziam frutos. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida de frutos. Tem frutos na sua vida? Você já está produzindo frutos para o reino de Deus? Estou, pastor, eu gosto de cantar, eu gosto de orar, eu gosto de ler a Bíblia, eu já li a Bíblia quase toda, eu estou evangelizando meus colegas de trabalho, eu continuo dando testemunho aonde vou. Que maravilha, o rio de Deus então fez a terra seca virar uma terra frutífera, uma terra onde tem árvores e frutas. As águas, a Bíblia diz, saem para a região oriental, fluem para o oriente, chegam a Arabá. O que é isto? Arabá é uma região onde tem uma depressão profunda. Dizem que nesta região está a depressão mais profunda do planeta Terra. Na superfície, porque lá embaixo vai formar o Mar Morto. Na superfície do Mar Morto, o Mar Morto já está 400 metros abaixo do nível do mar. Imagine que lugar profundo. Mas o Mar Morto, na parte mais profunda dele, ele deve ter mais uns 400 metros de profundidade na parte mais profunda. Então é uma depressão profunda, é uma fenda enorme na terra,
é a fenda mais profunda que existe dentro de um país, está lá dentro de Israel. Hoje essa fenda, esse lugar está cheio de água salgada. O Mar Morto é um lago, na realidade é um lago de mais de 70 metros de comprimento, quase 20 de largura, e é puro sal, não tem vida. Até os pássaros pararam de sobrevoar muito ali por perto, porque é sal demais. Os mares comuns têm 4% de salinidade. O Mar Morto tem 26%. É por isso que você vê foto de gente nas águas do Mar Morto flutuando, lendo jornal. Por quê? Porque se ficar quieto ninguém afunda, porque a água é densa, é muito sal. Então, mas aquilo não significa nada de positivo, só negativo, porque não tem peixe, porque não tem vida, não tem nada. Só que os rios de Deus, Ezequiel observa que quando essas águas descem, vão florindo o deserto e chega no Mar Morto, a Bíblia diz que as águas sararão as águas do Mar Morto. As águas que não serviam para nada vão começar a se tornar um lindo lugar, um lago maravilhoso, lindo, belo, onde vai florir toda espécie de flores e árvores. O lugar mais profundo da terra pode representar essas doenças hoje tão profundas que existem da alma, não é, irmãos? A depressão, a angústia, a ansiedade, o desespero. As pessoas estão com desespero na alma, estão com tédio, estão com um vazio profundo, e elas não acham maneira de preencher isso, nem no passeio, nem na roupa nova, nem no carro novo, nem na diversão, e elas ficam esperando o quê? Elas precisam abrir-se para o rio de Deus, despejar águas saradoras dentro da alma delas, para sarar toda essa salinidade, essa amargura. Glória a Deus, glória a Deus. O fluxo poderoso do rio de Deus é tão abundante e forte, que tornará o Mar Morto em um mar vivo, com água doce, fazendo com que as áreas adjacentes floresçam como um jardim. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, descem a campina, entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Então acho que nessa noite você pode dizer, sem medo de errar: Deus, faz o teu rio passar sobre a minha vida. Finalizando, atualmente a maior parte da terra de Israel é um deserto seco, árido, estéril, mas no futuro bem próximo, Deus fará fluir do templo o seu volumoso rio, o qual fará o deserto florescer. A obra do Espírito Santo será muito abundante e terá uma manifestação muito maior do que em qualquer outra época. A plenitude do Espírito Santo será comum nesta época. Eu estou falando do milênio, do reinado de Cristo, como prova de que Deus é capaz de operar tudo isso que Ele mostrou para Ezequiel. Para provar que Deus vai fazer, Ele já tem derramado o seu Espírito sobre a igreja. Desde o dia de Pentecostes, todos os crentes têm acesso ao rio de Deus na terra. Não é uma obra literal, física, mas é uma obra espiritual. O Espírito Santo corre como um grande rio desde o Pentecoste, em todos os séculos que a igreja andou por este mundo. A única razão porque a igreja do Senhor é vibrante, é forte, é porque o Espírito Santo de Deus tem operado nela. Por que você é crente e não desiste? Porque o Espírito de Deus está operando na sua vida. Por que você é sempre animado? Por que você está sempre cheio de fé? Porque o Espírito de Deus te leva a confiar, a crer, a ver o invisível, a buscar o impossível, a aceitar o milagre, a crer e esperar a intervenção divina. Finalizando, Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. O salmista diz: há um rio, ele existe.
Ele está passando sobre o coração e a alma de todos que assim precisam. Te convido para ficar de pé. Eu gostaria nesta noite de orar por aqueles que sentem que estão precisando de um encontro com Deus. Aqueles que sabem que os seus ideais, seus objetivos são muito pobres e você está quase desanimando até de viver. Quer dizer, viver para quê? Viver para isto? Talvez você vira lá para um parente seu, para um amigo, para um pai, para uma mãe e diz: minha vida não vale nada. E olha, irmão, irmã, até Jesus entrar na nossa vida, realmente não vale quase nada, viu? A vida só passa a ter sentido quando Jesus toma o centro dela. Quando nós passamos a entender o que Jesus veio, por que Jesus veio a este mundo, o que Ele pensava a respeito de mim e de você. Você ainda não descobriu o verdadeiro amigo que Jesus é e pode ser na sua vida. Eu quero convidar aqueles que precisam para vir à frente, dizer: Senhor, entra na minha vida. Senhor, faz com que essas águas venham sarar minha vida, meu coração, sarar minha mente. Eu ando contrariado, revoltado, não está bom, Senhor. Eu não posso viver desse jeito. Olha, tem muitas pessoas neste mundo que partirão novo para a eternidade, porque entraram no colapso, se colapsaram. Não entre em colapso. Entregue a sua vida a Jesus, deixa Ele pôr força no seu coração, deixa Ele pôr força na sua vida. Eu quero continuar convidando. Se mais alguém precisa vir, sai do seu lugar, vem agora aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Eu poderia orar daqui, mas eu queria uma demonstração do seu interesse. Eu queria ver você dizendo: eu preciso, eu quero, pastor, me ajuda. Eu quero te ajudar. Eu vou ajudar todos que precisam. Eu não vou negar a minha ajuda a nenhuma pessoa que chegar nesse tempo e dizer: Jesus, me ajuda, pastor, me ajuda. Olha, que Jesus quer te ajudar, não preciso nem te falar, Ele quer. Agora eu estou dizendo, nós também queremos te ajudar. Pode chegar, irmão, irmã. O Senhor te ama. Os rios de Deus correm para você. E são muita água, águas saradoras. Já podemos orar ou tem mais alguém que precisa vir? Não saia daqui do jeito que você entrou. Saia com Jesus no coração. Venha dizer para Ele: entra aqui, Senhor. Venha habitar na minha vida. Vem, Senhor, fazer presente no meu coração, Senhor. Eu saí do meu lugar no dia em que eu aceitei Jesus, sem saber o rumo, sem saber nada, sabe? A gente não vem para a igreja sabendo, não. A gente aprende porque Jesus nos ensina. E eu me lembro que naquele dia, naquela noite, eu só tinha certeza de uma coisa. Eu tinha certeza que eu precisava de Jesus. Eu tinha certeza que eu não podia continuar como estava. Isso eu tinha. Mas eu não conhecia a Bíblia, nunca tinha lido uma Bíblia, nunca tinha aprendido a fazer uma oração. Não sabia, queria aprender, mas nunca me ensinaram. Eu já estava com 18 anos, nunca tinha aprendido a fazer uma oração. Eu não estou falando de rezar, né, irmão, de repetir umas palavras aí que a gente decora, não. Eu fui aprender depois. Então venha do jeito que você está. É aqui que você aprende, é aqui que Jesus te ensina. Vamos orar por vocês, viu? Deus ama aos que o buscam. Deus compreende você. Deus sabe muito bem quem você é e o que você pode ser nas mãos dele. Irmãos, eu vou pedir que a igreja participe da intercessão, estendendo as mãos em direção a eles aqui à frente. Você vai me ajudar a interceder. Vai ser um momento de milagre. Deus pode fazer do velho homem um novo homem, e isto pode acontecer durante a oração. Vamos orar, estenda as mãos. Querido Deus, Pai nosso, Deus poderoso e santo, Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos agora intercedendo por estes irmãos, por estas irmãs, Senhor, que buscam a Tua presença, que precisam do Senhor, que sabem que só o Senhor pode estender as mãos, ajudar, só o Senhor pode fortalecer, dar fé ao coração, dar força, dar ânimo,
Pai, abençoa este irmão, esta irmã. Agora, Espírito Santo de Deus, como o rio precioso do Senhor, vai correndo com essas águas saradoras, restauradoras, passando sobre este coração, lavando, Senhor, purificando, tirando o fardo, tirando o peso, tirando, Senhor, a dor, o temor. Sai agora em nome de Jesus todo o mal. Queima agora, Senhor, todos os males. Quebra agora, Senhor, todas as oposições malignas. Faz cair por terra agora mesmo espíritos da mentira, do engano, que aprisionam, que tentam amordaçar o homem. Sai agora em nome de Jesus. Queima agora com poder, Senhor, as obras do maligno, para que estes irmãos sejam livres e sejam, Senhor, plenamente tomados pela graça, pelo poder, pela alegria que vem dos céus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga comigo antes de terminarmos. Diga comigo: Senhor Jesus, pela fé, eu recebo esta graça. Tomo pela fé o nome de Jesus como a minha proteção, como o meu escudo, como a minha fortaleza. Em nome de Jesus, estou abençoado. Em nome de Jesus, estou perdoado. Em nome de Jesus, sou salvo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos aplaudir o Senhor.